galera do canal do Trader K10, beleza? Ufa, acabou o mês de fevereiro, o mês difícil para operar, hein? Bolsas caindo, muitas notícias, coronavírus, incertezas no mercado, dólar muito alto. Ai, tem que respirar até fundo. Mas isso faz parte da vida de um trader. Então, se você busca consistência, precisa saber que o mercado passa por etapas assim. Beleza. Voltando aqui à nossa série Trader Iniciante, agora a gente chega numa parte que fica assim mais emocionante. A gente começa a ensinar sobre Price Action, porque até então nossos vídeos estavam sobre a plataforma da IK, sobre abertura de conta, verificação. E agora já é mais para a parte operacional. O primeiro vídeo é o assunto topos e fundos. Isso é muito importante. A gente precisa saber identificar no gráfico o que é um topo e o que é um fundo, porque eles passam a nos servir de referência. Eu separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês e aí no dia a dia vocês vão tentar colocar isso em prática. Por exemplo, aqui no áudio USD, essa região aqui, ó, o que seria um topo? Deixa eu simplesmente mostrar para vocês. Topos, quando acontece esse movimento no gráfico aqui, ó, pode ser em qualquer tendência, de alta como essa aqui ou de baixa. São essas regiões que ficam aqui mais agudas. Essas regiões nos servem de referência para poder fazer um traçamento de uma zona de suporte, de uma zona de resistência. E o gráfico também nos deixa regiões de fundos, que também nos são referência. Beleza, como é que eu uso isso aí na prática então? Eu tento identificar no gráfico uma região onde haja um ângulo bem fechado, bem agudo, para marcar aquilo ali, ó. Por exemplo, aqui dá pra gente marcar, ó. Percebe, ó? Quando vem aqui e faz esse movimento, ó, aqui nos é uma região de toque. Eu marco, eu tracei essa linha aqui, entendeu? É um fundo muito forte. Beleza, eu passo a acompanhar esse traçamento meu. Ele é rompido aqui, mas depois ele é respeitado, é como se fosse um pullback muito grande, ó, que acontece aqui. A gente ainda vai falar sobre pullbacks, vocês vão entender isso. Mas percebe? Aquele fundo lá do passado, ele foi respeitado exatamente nesse ponto, ó. Então quando essa vela tocou, eu vendi. Eu ganhava aqui, entendeu? É uma zona de ganho. Beleza. Reparem que aqui na frente acontece de novo, a zona continua sendo respeitada, ó. Há 2 toques aqui nessa região. Tudo isso em cima de uma linha que eu marquei lá no passado. Eu marquei aqui, por quê? É uma região aguda, é uma região de força, percebe, ó? Faz esse ângulo fechado. Claro, no gráfico a gente consegue identificar vários topos e fundos. A gente pode trabalhar com micro topo, topo bem pequenininho, fundo bem pequenininho, mas esses maiores nos ajudam a identificar as zonas de maior força. É tão forte que se eu vier aqui e trocar o gráfico para 30 minutos, essa região vai estar marcada, quer ver? Ó? Aí, ó, continua com a mesma marcação. Aquelas duas regiões também continuam marcadas, percebem? Se eu colocar o gráfico em 1 hora, elas vão continuar marcadas. Aí, ó, continuou marcada aqui, aqui e aqui. Por que que esses toques são marcados em 1 hora, 30 minutos e 5? Porque são topos agudos. É uma região muito boa para a gente traçar uma linha de suporte e de resistência. Mais um exemplo aqui, ó, no EuroCAD. Essa é uma região ótima. Mesmo movimento, percebem, ó? Fez esse ângulo aqui bem agudo, fez esse V. Eu coloquei uma linha aqui, marquei. Se o mercado voltar aqui, eu vou operar. Ele não veio, tá vendo? Ele só está subindo, ótimo. Mas futuramente essa região aqui pode segurar o preço, entendem? Aqui já há o movimento contrário, estava na alta. E aí ó, tem esse topo bem agudo aqui. Pronto, coloca a sua linha aqui, meu amigo. Entende? Aí espera o mercado reagir. O mercado vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, percebe? Ó, ele quase foi tocado aqui novamente, ó, nesta região. Ótimo. A gente poderia ter marcado a linha mais embaixo? Poderia. Isso a gente ensina na mentoria. Se marca no pavio, se marca mais embaixo no corpo da vela. Se eu pego a região e não só essa sobra que a região teve.
São muitos detalhes envolvidos, mas o objetivo desse vídeo é passar para vocês o seguinte: tente identificar essas zonas fortes, esses topos que formam um ângulo bem fechado, porque se eu trocar aqui para um gráfico de H1, 1 hora, essa vela vai estar tocando lá, ó. Aí, está aí, ó, a vela tocando lá, a mesma coisa. Se colocar num gráfico de 2 horas, provavelmente vai ter o toque. Aí, temos o toque lá. Percebem a diferença? Precisa saber identificar topos e fundos. Por último, o SDJPY. A gente pode identificar um topo e um fundo em tendências de alta e de baixa. Aqui a gente tem uma tendência de baixa, eu já deixei marcado. E olha aqui. Consegue identificar? São topos sendo formados. Esses topos a gente traça a linha e com certa experiência a gente sabe o momento certo de fazer nossas operações. Isso funciona muito. Se eu vier aqui e trocar o gráfico novamente para 1 hora, essa região vai estar marcada. Perceba só. Aí, a marcação prevalece. Por quê? É uma zona de força. Então, galerinha, coloque no seu operacional aí de Price Action tentar identificar zonas com ângulos bem fechados, de preferência que forme um V ou que forme a famosa casinha, né, se for na tendência de alta, para que você consiga traçar melhor o seu suporte e a sua resistência. Gostou? Deixa o like, me ajuda, companheiro, me ajuda que eu te ajudo. Grande abraço e valeu!